Boa tarde, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer os novos inscritos aí no meu canal e dizer para vocês que é um prazer ter vocês aqui conosco, Eu quase não estou postando novos vídeos, mas é porque eu estou pregando mais na minha página do Facebook. Mas sempre estarei aqui trazendo uma palavra quando o Senhor ministrar no meu coração. Eu gosto de trazer a palavra quando o Senhor fala comigo, E hoje eu queria deixar uma palavra para mim e para o seu coração. E eu já vou iniciar dizendo sobre um rapaz que ele foi uma escolha de Deus. Um rapaz que foi escolhido dentre todos os seus irmãos para fazer a diferença. Um rapaz escolhido por Deus para ter uma história sobrenatural do poder de Deus. E quem é esse rapaz? É José. E antes eu quero iniciar uma oração aqui com os irmãos, Agradecendo por mais esse dia, por mais essa palavra e por mais essa oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor. Amém? Espírito Santo de Deus, Pai, eu agradeço por mais essa rica oportunidade, Senhor, de estar trazendo a sua santa palavra. Deus, que o Senhor venha abrir os nossos corações e que essa sementinha venha a ser plantada, Deus, e que o Senhor venha germinar e que ela venha dar lindos frutos, Senhor. Nós somos ouvintes e praticantes da sua palavra, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos os irmãos recebam, Senhor, e que o Senhor realize, Pai, a promessa, Deus, em cada vida que vai escutar essa palavra. Amém. E aonde eu vou ler para os irmãos está aqui em Gênesis, capítulo 37, somente o versículo 3, que fala assim: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém? Aqui, nesse versículo, é bem claro, Jacó tinha todos os outros filhos, mas ele decidiu fazer uma túnica de várias cores e presentear José. Aí você pode me perguntar, por que será que ele quis fazer só para José? Isso aqui, meus irmãos, já era um sinal do chamado e o projeto que o Senhor tinha na vida daquele rapaz. Depois daquela túnica, a vida de José não foi mais a mesma. Depois que ele recebeu aquela túnica, as perseguições começaram, e não foram perseguições de longe, foram dentro da sua própria casa. Depois daquela túnica, vieram os poços, vieram também, ele foi vendido, ele ficou como escravo ali no Egito. José passou por um processo muito doloroso. Por causa de quê? Por causa de uma promessa. E depois daquela túnica, que ele recebeu a túnica, o que aconteceu? O Senhor começou a se revelar em sonhos para aquele rapaz. E aí, na simplicidade, ele começou a falar sobre os seus sonhos para a sua família, Ele começou a contar, porque era frequente aqueles sonhos. E o que aconteceu? E aí o Senhor começou a se mostrar para ele nos sonhos o que o Senhor ia fazer na vida dele no futuro. Mas o Senhor só mostrou o final do processo de José. O Senhor não mostrou as etapas que aquele homem ia ter que passar e suportar para chegar no centro da vontade de Deus. E hoje o Senhor me traz aqui para dizer para você que Ele tem uma promessa, que você foi escolhido por Ele, não foi escolhido por homem. Por isso que você está passando por momentos que você não está entendendo. Você fez projetos, você até colocou no papel, mas tudo aquilo que você projetou para sua vida
não aconteceu nada. Vieram ventos contrários, vieram situações contrárias, aconteceu coisas, perdas que você nunca imaginou. E você tá aí agora se perguntando o porquê aconteceu tantas coisas com você, o porquê de tantas perdas, o porquê de tanto choro, de tanto sofrimento, o porquê de tantas calúnias. Pessoas estão te vendendo até dentro da sua própria casa, os seus próprios parentes, que você tá pensando que nem vale mais a pena ser uma pessoa boa, nem vale mais a pena ser uma pessoa do coração honesto, do coração bom. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje pela autoridade que há no nome de Jesus para te dizer que você está num processo, e esse processo é um processo de lapidação. Esse processo é um processo de tratamento de caráter. E olha, que aqui na sua frente está uma mulher que foi e ainda é tratada pelo Espírito Santo. E eu posso te dizer uma coisa, que tratamento não mata crente. O que mata nós, sabe o que é? É a gente permanecer no mesmo caminho. O que nos mata é a gente permanecer no eu. O que nos mata é a gente permanecer nas nossas vontades, nos nossos desejos. E aí o Senhor permite a gente trilhar um caminho que Ele mesmo determinou para nós. Porque somente assim a gente vai ser. Nós vamos ter cicatrizes que irá nos levar a ser imitadores de Cristo. E foi o que aconteceu com esse rapaz. Esse rapaz passou por um processo de muita dor. E sempre quando a gente tem uma promessa, que a gente recebe uma promessa, o Senhor vai começar, sabe fazer o quê? Ele vai começar a afastar muitas coisas da gente. Primeira coisa que aconteceu com José, o Senhor afastou ele da família. E depois de ter afastado ele da família, o Senhor colocou ele numa terra onde ele não conhecia ninguém, onde ele era um estranho, aonde ele ficou ali como escravo e aonde ele teve contato com outras pessoas. E muitas das vezes o Senhor vai permitir isso também, percas, afastamento. Deus vai te levar para um lugar que você nunca viu ninguém. O Senhor vai te colocar no meio de pessoas idólatras. O Senhor vai te colocar no meio de pessoas que vão te vender. Mas sabe para quê, meu irmão? Para você fazer a diferença ali naquele lugar. Para as pessoas ver o Cristo que você serve. Mas as pessoas vão ver não só de você abrir sua boca, mas nas suas atitudes. E foram o que aquelas pessoas viram naquele homem, naquele jovem. A Bíblia nos relata que ele ficou 13 anos nesse processo. Até que ele foi comprado por Potifar. E lá na casa de Potifar ele brilhava, porque o Espírito de Deus era na vida dele. Lá ele era diferente, tudo que ele fazia prosperava, e isso chamou a atenção de Potifar para ele. Além dele ter, uma beleza, ele era um homem muito bonito. E o que aconteceu? A mulher de Potifar já começou a cobiçar ele. Porque o inimigo é assim. Quando você está com a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela brilha mesmo na nossa vida. E não somos nós que fazemos, é o Espírito de Deus que abre os caminhos, que aonde você chega, você começa a prosperar, aonde você chega, a presença de Deus vai com você, e isso vai incomodando as pessoas. E foi o que aconteceu. Aí a mulher de Potifar pensou que ele era mais um dos que ela seduzia e caía nas garras dela. Mas ela esqueceu que ela estava mexendo com um homem de Deus, um homem temente, um homem de fé, um homem obediente, um homem que, apesar de não ter conhecido o Deus de Israel, mas era um homem que ouviu os seus pais, que conheceu esse Deus. Então ele foi criado num lar aonde falava sobre o Deus de Israel. Então ele era um homem temente. E o que eu acho mais lindo na história dele é isso, que ele não conhecia Deus, mas ele era temente ao Deus
dos seus pais. Então, o que é isso, meus irmãos? Isso me diz que se chama caráter. Caráter não está em cargos, caráter não está em títulos, caráter não está em posição, caráter não está em quanto você tem na sua conta bancária, caráter está na sua veia, caráter está dentro da sua alma, é quem você é quando ninguém está te vendo, é quem você é atrás dos bastidores, porque na plateia você é qualquer pessoa, né? Você pode insinuar qualquer pessoa, porque ali tem várias pessoas te vendo. Mas você tem que ser aquilo quando as cortinas se fecham e só Deus está te vendo. E foi o que José era. Porque para os seus irmãos ele era somente um sonhador. Lá no Egito ele era um escravo. Para a mulher de Potifar ele era um adúltero, né? Porque ele não aceitou a proposta dela. Ele não caiu na armadilha dela. Então o que ela fez? Ela começou a acusar ele de uma coisa que ele não era. Mas o que eu acho mais lindo é o tempo. Porque no tempo de Deus, meu irmão, tudo aquilo que falaram a respeito daquele rapaz caíram por terra. Sabe por quê? Porque o caráter dele demonstrou com o tempo que ele não era aquilo que as pessoas falavam. E o que eu quero te dizer hoje, essa tarde de segunda-feira, que muitos têm sido os levantes contra a sua vida, contra a obra que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer. Muitos têm sido aquele que abrem a boca para falar que não é Deus que está te usando, que é a sua carne. Muitos têm falado também que você está ficando fanático, que não é Deus que falou para você dizer, que não é Deus que falou para você fazer. Mas eu venho aqui hoje pela autoridade do Espírito Santo te falar que o tempo de Deus vai chegar. E quando o tempo chegar, assim como aconteceu na vida de José, todos vão ter que contemplar e respeitar a história sua com Deus. Foi o que aconteceu com José. José, Deus deu esse dom para ele. E ali, depois que ele foi acusado de coisas que ele não fez, ele foi preso. E ali ele ficou 13 anos dentro daquela prisão, pagando algo que ele não cometeu. Mas esses 13 anos foi o preparatório para ele sentar na cadeira de governo. Um cargo que nem existia na época e o Senhor fez a existir. Porque quando você é obediente, meu irmão, você não precisa correr atrás das bênçãos. As bênçãos que vão correr atrás de você. E foi o que aconteceu. Chegou um dia que aquele homem já estava com a sua alma tão abatida de esperar o tempo de Deus, que ele pediu por socorro. Ele não aguentava mais aquela prova. E foi o que aconteceu. Nesse momento de aflição, o Espírito Santo ouviu a sua oração. E foi quando Deus incomodou o Faraó. E ele teve 2 sonhos. E dentro dessa mesma prisão, José interpretou 2 sonhos, né? Que todos nós sabemos, que foi um do copeiro e o outro também que ele interpretou, né? Que um era bênção para o rapaz e o outro já era sentença de morte. E assim como o Espírito de Deus revelou para José, aconteceu. E Deus fez o quê? Montou o cenário para honrar o seu servo que foi fiel. E o que aconteceu? Deus foi lá e incomodou Faraó. Faraó teve 2 sonhos, né? Faraó teve os sonhos. E Faraó mandou chamar todos os magos, todos os feiticeiros, todos os astrólogos ali daquela época, mas nenhum conseguiu acalmar o coração de Faraó. E sabe o que eu entendo com isso? Que quando Deus tem algo que é somente para você, meu irmão, todos vão querer tomar. Muitos vão ser o que vai vir para tomar aquilo que o Senhor preparou para você. Mas não adiantou. E nem adianta, sabe por quê? Porque ninguém vai fazer aquilo que o Senhor designou para você. Ninguém vai sentar onde Deus preparou para você sentar. E só tem uma coisa que destrói alguém que Deus chamou
é a desobediência. E esse homem, mesmo com tantas coisas contrárias, que ele poderia até pensar que Deus não estava com ele, mas ele permaneceu fiel no caminho de Deus, ele permaneceu com a sua integridade intacta. E foi isso que chamou a atenção do Senhor. E eu vim hoje aqui te dizer